toda a igreja. E quando nós vamos estudar a palavra, primeiro ela fala ao nosso coração. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, né, nessa palavra de 2 Coríntios 5:17, Romanos 1:22, mulher transformada, né, para transformar. Eu falei assim, Senhor, mas quando nós analisamos a palavra de Deus, tudo que nós precisamos está aqui. Eu comecei a falar com o Senhor. E tudo que nós necessitamos nesta vida, como mulher, como homem, a palavra do Senhor ela vai nos orientar, ela vai nos dizer, ela vai nos esclarecer, porque a palavra vem do Senhor Jesus. Amém? Esse tema, mulheres transformadas para transformar, a gente começa a analisar que existem mulheres que carregam histórias que ninguém conhece. Existem mulheres que sorriam por fora, mas por dentro estão chorando. Existem mulheres que foram feridas, rejeitadas, esquecidas ou desacreditadas. Homens também. Homens que muitas vezes estão chorando por dentro, mas eles mantêm também um sorriso no rosto, porque são homens e precisam cuidar da família. E também tem aquela coisa de dizer, né, homem não chora sim. Porque quando nós nos derramamos na presença do Senhor, não tem homem, não tem mulher que aguenta a presença do Senhor sem chorar. Porque a presença do Senhor, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Mas existe algo poderoso quando Deus ele entra na nossa história. Quando nós permitimos que o Senhor entre e faça mudança, faça transformação em nossas vidas. Aí existe algo tão poderoso, que a nossa história ela começa a ser mudada, ela começa a ser transformada. Aquela mulher que carregava uma história que ninguém conhece, mas o Senhor está aqui, olha, eu estou aqui, eu conheço a tua história, eu sei quem tu és, eu sei a mulher que você é. E a partir do momento em que você permite que o Espírito Santo de Deus, ele entra na tua vida, a tua história ela é transformada. Porque quando Deus transforma uma mulher, ela não muda apenas a história dela. Quando Deus entrou na minha vida e na tua vida, Deus não mudou só a minha história e só a sua. Ela mudou todos que estavam ao nosso redor. E a palavra do Senhor diz que aonde a gente está, aonde a gente estende a nossa mão, o Senhor diz que Ele abençoa, que Ele nos dá por herança, ou seja, todo o ambiente em que você está, ele vai ser transformado, ele vai ser moldado. Porque somos mulheres transformadas que vamos transformar outras mulheres. Homens transformados que vão transformar outros homens através da palavra de Deus, através do seu ser com Deus. Tudo que está à tua volta será mudado e será transformado. Hoje, até hoje, assim como Deus levantou mulheres como Débora, como Ruth, como Leia, como Noemi, como todas as mulheres que inspiram uma história dentro da Bíblia, o Senhor ainda levanta as mulheres até o tempo de hoje. Porque Deus está procurando mulheres que estejam disponíveis para ser transformada pela tua palavra, amém? Então, Romanos 12. Vamos abrir a nossa Bíblia. No versículo que já foi dito, foi falado. Em Romanos 12, 2. Amém? Diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor, como diz a palavra de Deus, Ele começa renovando a nossa mente, ou seja, de dentro
para fora é a nossa transformação. Nós começamos a olhar diferente. Nós começamos a se vigiar de forma que fala assim, será que o Senhor faria isso? Nós nos policiamos. Nós começamos a ser transformadas de dentro para fora. Deus não começa mudando o seu exterior, mas sim o teu interior. Quando a mente é transformada, todas as nossas atitudes, elas são diferentes. Elas são coerentes dentro da palavra de Deus. Uma mulher transformada é totalmente aberta para poder entender as coisas de Deus. A nossa mente, ela se abre. O Senhor, quando Ele começa a falar, nós começamos a receber a palavra do Senhor e começamos a ser transformada, moldada, se tornamos mulheres diferenciadas. Mulheres guerreiras que sabem o seu lugar na sociedade, sabem o seu lugar, sabem o teu propósito. Em Romanos 12:2, Deus ele não começa a mudar, ou seja, como eu disse, o seu exterior, mas o teu interior. Deus ele não quer apenas melhorar a tua vida. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Não, Deus ele transforma a sua vida por completo. Ele não vai ali dar uma ajeitadinha, não, vou fazer um remendo aqui, não. Ele te faz uma nova criatura, uma nova mulher, um novo homem. Não tem como Deus entrar na nossa vida e continuarmos a mesma pessoa. Não tem como. Olha quem éramos. Olha quem éramos, o que somos hoje. Da onde o Senhor nos tirou, como éramos. E o Senhor nos trouxe a uma nova vida, uma nova esperança. Mulheres e homens transformados, porque estamos disponíveis para ser transformados. Amém? Quando a nossa mente ela é transformada, as nossas atitudes também. Ele nos transforma por completamente. Quando nós olhamos as redes sociais hoje, tem tantos influencers, né? Que quer ditar as regras de como devemos agir, de como devemos ser. Tem pessoas que estão ali, pega a palavra de Deus e através da palavra de Deus quer fazer a moda dele, do jeito dele. Mas quando nós realmente permitimos que o Espírito Santo de Deus entre na nossa vida e transforma, nós pegamos a palavra e a palavra ela entra na nossa mente, porque a palavra do Senhor diz que a nossa mente ela é transformada. E o mundo às vezes quer nos moldar, mas quem tem que nos moldar é a palavra de Deus. Tem que ser o nosso estatuto, tem que ser a nossa lição diária, ler a palavra. Devemos caminhar como Jesus caminhou. Devemos agir como Jesus agiu. Devemos ser sinceros, honestos, amáveis, agradáveis. Devemos ser hospitaleiros. Devemos estender as mãos, sem se preocupar em mostrar a outra, nossa, eu fiz isso. Amém? Amém. O mundo, ele tenta nos moldar, né? Ou seja, as pessoas todos os dias dizem como devemos viver, como devemos pensar, como devemos agir. Mas Deus diz, não se conforme com este mundo. Não permita que o mundo tente moldar você. Se você diz na palavra de Deus que você é uma nova criatura, que você é uma nova pessoa, que você conheceu Jesus, então faz jus a esse conhecimento e comece a buscar a transformação em Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Uma mulher transformada, ela começa a pensar diferente. Antes ela pensava que não tinha valor. Antes tinha um vazio tão grande, né? Que às vezes a gente não sabia como preencher. Hoje a nossa felicidade não está em nada mais a não ser em Jesus. Irmãos, eu morava na roça, morei por muito tempo. E um dia eu estava lá na minha casa. E aí eu comecei a pensar, gente, por que nós, mulheres,
Eu falo assim porque naquele momento era o meu pensamento, a gente fica feliz, só ficar feliz se tiver assim, 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 da forma da gente. Sendo que a nossa felicidade maior, ela tem que estar em Deus. Aleluia. É no que Deus faz, é no que Deus, Ele nos direciona. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, a minha alegria, ela está no Senhor. Independente de qualquer circunstância ou situação, ela vai estar no Senhor. E a partir daquele momento, irmãos, a minha felicidade esteve e sempre estará no Senhor. Independente de qualquer situação. Independente se um dia eu estiver desempregada ou não, se eu estiver numa cama ou não, se eu estiver com dinheiro ou não, mas a minha felicidade ela vai estar no Senhor. Porque a partir deste momento que eu disse que a minha felicidade está no Senhor, eu comecei a passar por algumas situações e eu tive que simplesmente agradecer a Deus por cada momento. E eu entendi que realmente minha felicidade estava no Senhor. É passar escassez e glorificar o Senhor. É simplesmente olhar para um lado e para o outro e falar assim, Senhor, eu confio em Ti, porque tudo está no Senhor. Amém? Uma mulher transformada, ela começa a pensar diferente, pensar que não conseguiria. Pensava que estava sozinha. Eu achava que eu não ia conseguir, pastor. Quando eu me via naquela situação na roça ali, eu achava, não vou dar conta. Com 3 filhos, trabalhava ali na escola, eu falava, não vou dar conta. Porque a gente acha que a gente não dá conta. Mas a partir do momento que eu falei, Senhor, a minha felicidade está no Senhor. E a minha vida vai ser transformada. Irmãos, eu consegui porque Deus me sustentou em cada detalhe. Eu consegui fazer uma faculdade que era impossível naquele momento eu fazer. Eu consegui mudar de cargo dentro de uma escola, porque Deus cuidou de cada detalhe. Porque a partir daquele momento que eu comecei a dizer, eu consigo, porque o Senhor, Ele é comigo, porque a palavra do Senhor diz que Ele é contigo, e eu ficava lendo ali Josué, aonde o Senhor fala, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu tomei posse daquela palavra. Por que eu vou temer? Porque se a palavra do Senhor me transformou, eu preciso estar de pé e continuar. E a partir daquele momento, muitas mulheres naquele lugar onde eu morava, se inspiraram e continuaram e conseguiram. Está vendo? Mulheres transformadas, né? Para transformar. Não permita que o seu passado de tristeza ou de angústia simplesmente atrapalhe o seu futuro ou o seu presente. Porque você foi transformada pelo Senhor. Toda aquela tristeza, toda aquela angústia, o Senhor, Ele simplesmente derramou um bálsamo dele, derramou a unção dele. Ele curou feridas. Senão nós não estaríamos aqui, né, irmã Alessandra? Hoje eu falo abertamente, sem nenhum problema. O Senhor, Ele curou uma ferida muito grande dentro de mim. Aonde a violência doméstica ela é muito triste. Eu achava que jamais eu conseguiria falar disso, irmã Alessandra, sem derramar uma lágrima. Mas o Senhor, Ele me transformou. E a palavra dele diz que aonde ele chega, até a tristeza tem que saltar de alegria. A palavra do Senhor, ela precisa transformar as nossas vidas, não permitir que doenças quando eu falo, através da sua tristeza, geram muitas doenças. E o Senhor, Ele precisa entrar em nossas vidas para que isso não aconteça. Porque quando Jesus entra, isso não acontece. E se acontecer, irmã,
Porque pode acontecer, mas o Senhor diz que muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas as livra, mas livra como? Porque era para você passar em uma situação muito vergonhosa, abandonado, mas o Senhor, Ele te acolhe nos teus braços, Ele te sustenta, Ele te guarda, porque você é uma mulher transformada, um homem transformado, para simplesmente transformar outras pessoas que estão ao seu redor. Amém? Ele sabe quem ela é, ele entende o seu valor e ela também descobre o seu propósito. A transformação de Deus é assim: quando Deus toca uma mulher, ela muda, a casa dela muda, a família muda, os filhos mudam, o ambiente muda. Porque não tem como Jesus chegar e a história não ser mudada, gente. Não tem como. Não tem como, quando Deus ele entra e você permite essa transformação, ficar da mesma forma. Não fica. Não fica. Amém? Porque a transformação de Deus nunca para em uma só pessoa. Quando a mente ela é transformada, as atitudes também mudam. Uma mulher transformada, ela pensa diferente, ela reage diferente, ela vive diferente. Não tem como não ser diferente quando a transformação vem do Senhor Jesus. Não tem como. Não tem como você continuar sendo aquela mulher rixosa. Não tem como você continuar aquela mulher que fala assim: não, comigo é assim, pisou aqui, toma lá da cá. Não tem como. Quem me conhece sabe como Deus ele muda e transforma pessoas. Comigo não vai ficar assim não. Não, irmãos. Nós somos mulheres e homens de Deus. Somos transformados pela palavra de Deus. E o que a palavra do Senhor diz? De mim vem a vingança, ou seja, entrega na mão do Senhor. O Senhor ele não tem dois pesos, ele não tem duas medidas. Ele é um Deus justo e a justiça vai chegar da forma do Senhor, não como você pensa ou como você quer que seja. Porque nós, seres humanos, temos que buscar o tempo todo a presença do Senhor, para que o velho homem, ele jamais ele possa renascer, continuar morto. Porque se nós somos nova criatura, amém? Deus, quando alguém, aqui em 2 Coríntios 5,17, vamos ver o que diz. Estou precisando de uma nova Bíblia, pastor. Estou precisando. Que em 2 Coríntios 5,17, é isso? Assim diz a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. É a palavra de Deus. Todos nós cremos nessa palavra. Todos nós aqui meditamos dia e noite nessa palavra. Porque meditar, irmãos, é você ler um versículo e passar o dia inteiro meditando naquela palavra. Senhor, olha o que a tua palavra diz. Olha que interessante, eu fiquei, irmão. Porque Jesus amado, eu não posso ter essas atitudes não. Porque a palavra do Senhor diz que eu sou uma nova criatura e eis que tudo se fez novo. Quem me vê sabe que o Senhor está em mim. Eu preciso ter essa essência. As pessoas precisam entender quem é Jesus. Às vezes não é o seu falar, é o seu modo de agir. Então, em 2 Coríntios 5,17, fala de uma nova criatura. Quando alguém encontra Cristo, o passado não define mais. Os erros não definem mais. As feridas não definem mais. Amém? Quando eu li isso aqui, irmãos, eu comecei a falar, Jesus amado, o nosso passado não nos define. Não sei qual foi o seu passado, o que aconteceu, não importa.
Porque a partir do momento que você aceita Jesus, que você permite Jesus entrar na sua vida, e isso não te define mais. A história de Maria Madalena. Quem é que vai lembrar daquela Maria Madalena? Não, nós vamos lembrar daquela mulher que ela foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. Quem é que lembra do passado dela? Mas lembra da linda história. Maria Madalena indo correndo a anunciar a ressurreição de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Ou seja, como eu falei, Deus ele não melhora, ele faz tudo novo. Amém. Porque a palavra do Senhor diz: as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquela mulher que antes era ferida, aquela mulher que antes era insegura, era perdida, ela não é mais. Porque ela está segura em um Deus perfeito. Não que nós não vamos passar por dificuldade, mas a gente tem uma segurança tão grande dentro de nós que vai dar certo. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Amém? Isso não vai me ferir mais. Homens, isso não vai te ferir mais. Nós não permitimos mais sermos machucadas e feridas porque nós conhecemos o nosso lugar, o nosso propósito na presença do Senhor. Porque agora nós somos mulheres restauradas, nós somos mulheres fortalecidas e cheias do propósito de Deus. Nós sabemos qual é o nosso propósito. Irmãos, quando nós conhecemos Jesus e começamos a entregar a nossa vida a Ele e nos decretamos que pertencemos a um Deus e totalmente dependente dEle, nós sabemos qual é o nosso propósito. Nós sabemos qual é o nosso lugar. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus não faz remendo na vida de ninguém, como eu falei para vocês. Ele faz uma nova história. Ele escreveu uma nova história na minha vida. Ele escreveu uma nova história na sua vida. Diante de tantas percas, tanto sofrimento, o Senhor foi lá, transformou a sua vida, transformou a sua história. Você é uma mulher, um homem transformado. Aleluia, Jesus. Talvez existem mulheres que carregam um passado, feridas emocionais, palavras que machucam, mas quando Cristo entra na vida dessa mulher, deste homem, o passado perde o poder, as feridas começam a ser curadas e uma nova vida começa. Aleluia, Jesus. Porque em Cristo as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Mulheres transformadas transformam ambiente. Amém? Irmãos, não tem como. Não tem como. Aonde você trabalha é transformado. Não tem como. Aonde você está, o ambiente é diferente. Chega uma pessoa e fala assim: eu gosto tanto de estar perto daquela pessoa ali. Mas é o Espírito Santo que nós não somos nada. Nós não somos nada. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele entra na nossa vida, é diferente. Aonde você chega, as pessoas falam: nossa, eu gosto tanto de fulano. Nossa, quando eu antes de te conhecer, eu já vi que você tinha algo diferente, mas ando aqui perto de você, mas que coisa boa, que presença gostosa de estar perto de você, é tão agradável. Esse é o nosso Deus. É esse nosso Deus. Amém? Quando Deus transforma a mulher, Ele não muda só a vida dela. Como era a sua casa antes e como é a sua casa hoje? Como eram seus filhos e como é os seus filhos hoje? Irmãos, tudo é tempo de Deus. Tudo é tempo de Deus. Você começa a viver coisas que você nunca tinha vivido na vida, quando você permite a transformação do Senhor. A casa dela muda. O ministério dela muda, porque ela permite ser transformada verdadeiramente pelo Senhor. Uma mulher transformada levanta outras mulheres, cura ambiente, leva luz onde havia escuridão. Eu estava lendo a história de Dorca, é Tabita, né? Tabita. Ela tinha um talento, ela costurava.
E aquele talento que ela tinha, irmão, ela abençoava os necessitados, as viúvas, ela fazia roupa. Quando aquela mulher morre, aquele povo, aquelas mulheres, aquelas pessoas que ela ajudava tanto, começou a chorar de tristeza. E ali foi Pedro, né? Que foi lá, orou, e Deus ressuscitou Tabita. Olha só que lindo. Às vezes, mas parece que eu só sirvo para ajudar. Amém, viu? Amém para isso. Amém por isso. Cadê o seu talento? O que você sabe fazer que você pode abençoar outra mulher? Eu tenho uma amiga que ela arruma minhas unhas. Ela me abençoa. E dia que eu chego lá, ela arruma minhas unhas. Depois eu falo, não, esse é o meu presente para você. Que bênção de Deus. Eu, se for procurar o talento, pastor, eu estou só pela graça, porque você fazer uma escova, mas você orar, viu, irmão? Você cozinhar. Eu amo fazer. Tá vendo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sei cozinhar, gente. Orar. Ixi, ó. Se eu sou uma pessoa que gosta de tratar muito bem as pessoas, viu, gente? Pode ir na minha cama, receber visita. Isso é Deus, né? Mas se for arrumar cabelo, irmãos, não é bom não. É melhor não. Deixa pra Kézia ali. Né? Não deixa pra Kézia. Amém? Amém? Ou seja, porque quem foi transformado por Deus se torna instrumento de transformação. Deus não está procurando mulheres perfeitas. Deus está procurando mulheres dispostas a serem transformadas. Porque quando Deus transforma uma mulher, ela levanta uma mãe que vai edificar a tua casa. Ela levanta uma outra mulher que às vezes está ali caída, triste, simplesmente ela toca ali, fala uma palavra, ela levanta aquela mulher para uma nova vida, para uma nova história. Amém? Na Bíblia nós vemos isso em muitas mulheres. Por exemplo, Maria Madalena, ela foi libertada, transformada. Nós vemos também Esther, que a atitude dela salvou um povo, não foi uma pessoa, foi um povo todo. Nós vemos Débora, a única juíza. Eu estava lendo a história dela, que interessante, né? Eu acho que Baraque, ele não foi para a guerra, falou, não, eu só vou se você for comigo. Pensa naquela época, um homem guerreiro, falasse assim, não, eu vou, mas você vai comigo. Porque ela tinha a presença de Deus na vida dela. Durante 40 anos, aquele povo viveu em paz por causa daquela mulher. Amém? Deus transforma uma mulher para que ela transforme outros. E a história dessas mulheres, Ruth, a história de cada uma delas nos inspiram e traz para nós uma transformação. Deus, ele não está procurando, como eu disse, mulheres perfeitas. Qual é a mulher que está disponível aí para ser transformada cada dia mais e mais pelo Senhor? Amém. Quais são os homens aí que estão dispostos a ser transformados cada dia mais e mais pelo Senhor? Amém. Para que nós possamos transformar outras mulheres, outros homens, para que o nosso ambiente, onde a gente estiver, seja transformado. Amém? Mulheres que permitam que Ele transforme a mente, o coração e a história. Deixa que Jesus mude e transforme a tua história. Porque quando Deus transforma uma mulher, ela se torna uma voz onde havia silêncio, luz onde havia escuridão, esperança onde havia dor. Hoje Deus quer levantar mulheres transformadas para transformar. E é isso, irmãs. Que Deus possa transformar cada um de nós essa noite. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa ter oportunidade, a disponibilidade de vocês para que o Espírito Santo de Deus ele possa entrar e fazer morada eterna. E aonde você estiver, vidas venham a ser transformadas, ambientes venham a ser transformados, que a sua casa venha a ser transformada, que as pessoas que estão ao seu redor possam ser transformadas, que o Espírito Santo de Deus possa agir de maneira sobrenatural na tua vida. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.